Alô Libório no ar. Hoje a gente vai continuar falando sobre as medidas de tempo. Lembrando para vocês que um século tem 100 anos, ou seja, ele inicia e termina. Ele inicia no ano 1 e termina no ano 100. 100 anos corresponde a um século. E lembrando vocês que anos e datas é algarismo arábico e século é algarismo romano. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês também a transformar século em ano. E a regra é muito simples. Se você faz um exercício, todos os demais serão iguais. Espero que você entenda e compreenda como é que eu vou transformar século em ano, utilizando a regra -1. Por exemplo, se eu colocar o século 20, como é que eu escrevo o século 20? Eu escrevo 2x, 1x vale 10, 2x 20. Então eu vou transformar o século em ano. Então o século 20 é -1. 20 menos 1 dá 19. Esse é o cálculo matemático, 20 menos 1, 19. Depois que eu fiz o cálculo matemático, eu acrescento ao número, ao resultado, 0, 1. E então eu sei que o século 20 começou no ano 1901. Se ele inicia, ele termina. E eu coloco de tanto a tanto. Então, 1901 a... O inicial foi 19, o final será 20. E eu acrescento 2 zeros, porque eu já falei no outro vídeo que 00 é final de século. Vou dar um outro exemplo, século 15. Como é que eu escrevo o século 15? É um X e um V. Isso é o século 15. Se eu quero saber quando começou o século XV, em que ano começou o século XV, eu utilizo a mesma regra, -1. 15 menos 1 igual ao número 14. Esse é o resultado matemático. Depois que eu fiz o resultado matemático, eu acrescento 0, 1. Então ficou século XV, começou no ano 1401. Se ele começa, ele termina. Então ele vai de tanto a tanto. Eu coloco um azinho, 1401 a. Aí eu volto na inicial. Deu quanto? 14? O próximo é 15. Eu escrevo o número 15 e coloco 2 zeros, porque 2 zeros é final de século. Então o século XV começou no ano 1401 e vai até o ano 1500. Um terceiro exemplo, século 9. Como é que eu escrevo o século 9? Eu escrevo um X e uma haste do lado esquerdo, que é negativo. 10 menos 1 dá 9. Então, 9 menos 1, qual é o resultado matemático? É 8. Depois que eu fiz esse cálculo matemático, eu acrescento o quê? Ao número 0, 1. Então, eu descobri que o século 9 começou no ano 801. Aí um século tem 100 anos, ele começa e termina. Aí eu coloco o A. Qual o resultado inicial? 8. E o subsequente é 9. Aí eu coloco 9 e coloco o quê? 2 zeros. Então o século 9 começou no ano 801 e vai até o ano 900. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar um último exemplo para vocês. Século 1. 1 menos 1 dá 0. Depois o resultado matemático que eu falei para vocês, que eu tenho que acrescentar 0, 1. Então o ano 1 começa no ano 1. Um século tem 100 anos, eu coloco um A correspondente. Então deu 0, o primeiro, o próximo é 1. Então acrescento 2 zeros. Então o século 1 começou no ano 1 e vai até o ano 100. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Fui!